Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos aqui mais uma vez com a palavra abençoada do Senhor, que Ele nos deu hoje. É uma palavra de entendimento, que existe três fases na palavra do Senhor. Essas três fases nós vamos tentar explicar para cada um de vocês. Antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. E nós precisamos enxergar essas três fases na palavra do Senhor. Porque Ele é antes, durante e depois. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então são três fases. E nós temos que discernir essas três fases. E existe muita mistura nessas fases. De muitos pregadores, de muitas pessoas. Existe muita mistura. Então eles misturam essas três fases e as pessoas não conseguem entender. E nós temos que entender que essas três fases é importante para o entendimento e pela sabedoria da palavra do Senhor na nossa vida. Então nós vamos iniciar ali em Isaías, antes de Cristo. E lá em Isaías 1, é um dos maiores profetas de Deus, Isaías. Ali Isaías 1, 16. Lavai-vos e purificai-vos. Então o profeta estava dizendo que nós tínhamos que se lavar e nos purificar para poder entrar na presença do Senhor. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Então nós tínhamos que fazer uma limpeza na nossa vida, lá no Velho Testamento, para poder entrar na presença do Senhor, para poder falar com o Espírito Santo, para poder falar com Jesus, para poder falar com Deus. Nós tínhamos que tirar tudo, lá no Velho Testamento. E hoje, volta, hoje é bem diferente. Então, nós temos lá no Velho, aí ele diz, cessai de fazer o mal. E tudo isso é no Velho, cessai de fazer o mal, ele está dizendo. Mas o que é cessar de fazer o mal, volta? Cessar de fazer o mal, é não praticar as coisas erradas. É isso que ele está dizendo. Aí no 17, e aprender a fazer o bem. O que é aprender a fazer o bem? Buscar a presença de Cristo, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a presença de Deus na tua vida, na minha vida, na vida da minha esposa. E aí aprender a fazer o bem. O bem está em Cristo Jesus. É isso, que ele está dizendo. Praticai o que é reto. Só quem pode nos ensinar o que é reto é o Senhor. Exatamente isso. Ajudai o oprimido. Mas quem é o oprimido, Paulo? É a tua parte espiritual, que está lá dentro. E a carne não deixa ela entender essa palavra. Então a carne muitas vezes prende o oprimido, que é a tua parte espiritual. E a tua parte espiritual tem que sair de lá. Aí, por isso que ajudai o oprimido. E nós precisamos da sabedoria de Cristo, que Cristo nos ensina em sua palavra, para nós praticar o que é bom, o que é certo. Então, esse oprimido tem que sair daí, irmão. Tem que ajudar o oprimido. Então, tu tem que libertar ele. Como eu vou libertá-lo? Se tu não tem uma Bíblia, tem que ir lá na livraria e comprar um. Primeira coisa. Aí tu vai libertar ele. Aí tu vai meditar essa palavra. Aí ele vai ser liberto. Ele vai entender a palavra. E aí ele vai começar a se fortalecer no Senhor. Olha ali. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. As viúvas é aquela que não tem o Senhor. Exatamente. E o órfão é aquele que não tem pai. E muitas vezes falta o pai para nós, por isso que nós somos órfãos. E muitas vezes nós somos viúva. Por quê? Porque somos a noiva do Cordeiro. Aí ele diz assim, tratar a causa das viúvas. E a viúva somos nós, a noiva do Cordeiro. É eu, é minha esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Nós somos a noiva do Cordeiro. Tem que tratar isso aí. Nós temos que levar ela para a presença de Cristo. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Olha o que ele está dizendo aí. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Isso aí tudo é lá no Velho Testamento. E eles se tornarão brancos como a neve. Já imaginou? No momento em que tu enxerga Cristo, vê Cristo e aceita Jesus, ele se torna branco como a neve.
Sem Não pecado. Sem pecado. Não existe mais pecado. Tu viu lá no Velho Testamento ele já dizia isso. E eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Perfeito, irmão. Então, hoje, irmão, né? Tu tem que entender isso aqui, que os teus pecados, Jesus já carregou lá no cruz do Calvário. Aqui já dá para enxergar o que Jesus fez por nós lá. Lá na cruz do Calvário. Ele não tinha vindo ainda, mas ele ia realizar isso. Lá na cruz. E realizou. Exatamente. Ele realizou tudo isso aí. E aí diz o 19, se quiser, olha, ele nós não força ele nada. não força ninguém. Ele não força se nada. quiser e me ouvir, comereis o bem desta terra. Imaginou, irmão? Desta terra. Comereis o bem. Qual é o desta bem, terra. Walter, desta terra? A vida eterna. Tu não morre mais. Porque o nosso espírito precisa ser alimentado com o bem desta terra. Exatamente. E esta vida só encontra em Cristo Jesus. Não encontra em parte nenhuma mais. Não tem outro. Só Cristo é que nos dá vida e vida em abundância. Ele é o nosso Salvador. Nós temos que entender isso. Essa primeira fase, antes de Cristo. Agora nós vamos passar lá para... Ainda na primeira fase. Na primeira fase. Isaías 51, 12. Isaías 51, 12. Ainda está na primeira fase. Ó. Tudo isso Isaías já estava profetizando antes da vinda de Cristo. Exatamente. Ele disse, eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem? Não tema o homem. Não olha para o homem. Não olha para o pecador. Não olha para o padre. Não olha para a igreja, para o tamanho. Não olha para o dízimo, para a oferta. Não, tem que olhar para Cristo. Não olha para os teus pecados. Não olha também. Os nossos pecados. Que a gente erra. Mas Cristo já nos libertou de todo o nosso erro lá na cruz. Todos os nossos pecados Ele carregou. Então não ficamos presos naquilo que a gente ouve do homem ou naquilo que ouve das pessoas. Nos prende na condenação. Exatamente. Não. Ele já carregou lá na cruz. Lembre que Ele já carregou lá na cruz. Tu viu que está dizendo? Vou repetir. Eu sou aquele que consola. É só Ele que consola, não tem outro, irmão. O pregador não vai te consolar. O pastor não vai te consolar. O padre não vai te consolar. O pai, a mãe, o filho, a filha, não tem como consolar. É só Cristo que consola. É Ele que nos dá salvação e vida eterna. Ali, ó. Quem és tu para que temos o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Um dia Jesus foi lá em Samaria e aquela samaritana estava lá sendo consolada pelo Jacó. O pai dela era Jacó. E Jesus disse para ela, está lá em João 4. Está lá em João 4. E Jesus disse para a samaritana, olha, esta água do Jacó não presta para ti. Porque essa água é do homem. Não presta. E muitas águas que nós estamos bebendo é do homem. E não presta. Nós temos que beber a água de Cristo. Nós temos que ter a palavra, a Bíblia, abrir ela, entender ela. E Ele vai dar a revelação e o entendimento. Para todos nós. Para todos nós. Então Ele disse para a samaritana, esta água não presta. Mas a água que eu te der, aí sim, vai te dar vida eterna. Tu não morre mais. E ela aceitou a água de Cristo. E nós temos que aceitar a água de Cristo. Tá? E aí o que Ele diz? Muitas vezes a condenação ou qualquer problema ou uma palavra do homem faz nós esquecermos, ali no 13, ó, que te esqueces do Senhor que te criou. Foi Ele que nos criou. Não foi o homem, não é o homem. Não foi ninguém, foi Ele que morreu lá na cruz por nós para nos salvar, nos dar a vida eterna, a salvação. Eu sempre digo, não foi é Ele, Ele, só Ele. Não é campanha, não é o dízimo, não é oferta, não é, irmão, não é. Que estendeu os céus Ó. e fundou a terra. Para quê? Para que aqui nós tenhamos paz com Ele. E temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador. Olha, Não precisamos não precisa temer de temer. ninguém, mano. Olha o que Ele fez, Ele criou o céu e a terra. Ele criou nós, Ele nos criou. conforme a imagem e semelhança dele, nós somos perfeitos para Ele. Temer a quê? Por que temer? É só entregar nossa vida para Ele e seguir em frente, irmão. Não tem mais pecado, nós não temos mais pecado. Ele carregou lá na cruz do Calvário todo o nosso pecado. E ali no 52, né? No 52:1, olha só o que Ele diz para nós.
Desperta, desperta. Tem que despertar, irmão. Chega de dormir. Reveste-te Ó, de fortaleza. que é Cristo, Veste-te dos teus vestidos formosos. que é a palavra de Deus. Nós somos formosas para Ele, porque Então, Ele perfeito. nos formou a sua imagem e semelhança. Ó, Jerusalém, somos nós. Cidade santa. Olha aí, está dizendo que tu é santo, eu sou santa, minha esposa é santa. Nunca mais Ó. entrará em ti incircunciso nem imundo. Não entre, irmão. Não entra pecado Depende de mais. nós só. Pecado não entra mais em Cristo Jesus. Exatamente, né? Ele já carregou esse pecado lá na cruz do Calvário. Ele já nos limpou, já nos purificou, já deu vida e vida em abundância. Sacode o pó, Olha aí. levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta. Solta-te das ataduras do teu pescoço. Às vezes nós temos atado, amarrado, irmão, porque, por causa do passado. E nós temos que se livrar disso. Pois Tá? assim diz o Senhor, por nada foste vendido, e sem dinheiro sereis Sereis resgatado. Sereis, aqui ainda estamos Aqui nós temos antes, lá, antes de Cristo. antes de Cristo. Agora nós vamos para durante Cristo. João 1,29. Vamos lá durante Cristo. Agora tu vai ver outra passagem. Toda essa maravilha já foi profetizada para nós, antes de Cristo, por Isaías. Agora nós vamos durante Cristo. Por isso tem três fases. Nós temos que entender as três fases. Ali, João 1,29, né? Isso. Ali tem um título dizendo Jesus, o Cordeiro de Deus. Perfeito. Jesus é o Cordeiro de quem? De Deus. E hoje ele é o nosso Cordeiro. Por quê, Valdo? Porque ele já foi lá na cruz e carregou todos os nossos pecados. Hoje ele é nosso Cordeiro. Ele foi o sacrifício vivo lá na cruz. por nós. Exatamente. Aí durante Cristo, olha aí, ó, no dia seguinte, João viu a viu Jesus. que vinha para ele. Tu tem que ver Jesus, que ele está indo para ti. Compra uma Bíblia. Que Ele é a tua força. Tem que abrir a palavra. Ele é o teu refúgio e Ele está sempre presente junto a cada um de nós, porque Ele morreu por toda a humanidade Exatamente. e Ele permanece vivo junto com todos nós. E João viu, e João somos nós, mano. Nós temos que ver Cristo aqui, ó, na palavra. E João viu a Jesus que vinha para ele. E ele já veio para nós. Aqui era durante Cristo. Olha ali, então, vou repetir de novo. Durante Cristo aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Tu viu o que ele diz? Ele não diz que tirou. Não, ele tira o pecado. Então, durante a fase de Cristo, ele tira. Olha ali, vamos repetir ali. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso todo mundo já viu em tudo que é igreja. Ele tira o pecado do mundo. Todos nós sabemos que Cristo morreu lá na cruz para tirar o nosso pecado. Exatamente. Então ele tira o pecado do mundo. E esse é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia porque era primeiro do que eu. Agora nós vamos ver lá o Efésios. Agora nós vamos ver depois de Cristo. Depois de Cristo. Primeiro nós vimos antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. Lá em Efésios 2. O título diz, a salvação pela graça. Aí é após. Aí a salvação foi conquistada por Cristo para nós. Exatamente. Então ele vai lá, então ali no 2:1 ele diz, ele nos vivificou. Olha aí, aonde? Lá na cruz. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes nós estávamos mortos lá em nossos Isaías. delitos e pecados. Aí ele veio e conquistou lá na cruz a salvação pela graça, ou seja, nos libertou de todo o pecado. Exatamente. Ele carregou todo nosso pecado da humanidade. Não precisamos mais ficar presos nesse pecado. Naquele pecado do passado, No momento lá, em que condenação. Não tem mais. No momento em que nós aceitarmos Ele como nosso Senhor, porque nós temos que aceitar Cristo. O que Ele fez está feito, está pronto. Mas nós temos que aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador.
Exatamente. Então, irmão, é bem simples entender a palavra do Senhor. É antes, durante e depois de Cristo. Nós temos agora dando depois de Cristo a graça. E Olha, ele nos deixa o livre-arbítrio para nós. exatamente. Então, vou repetir, Efésios 2:1. Ele vos vivificou, quer dizer, ele deu vida para nós. Lá no Velho Testamento nós estávamos mortos. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Olha aí, nós estávamos mortos. Nos quais andasse outrora, lá no passado. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne. Tudo antes, lá no velho. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo, como também os demais. Mas Deus, aí vem o principal. Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos. Lá no Velho Testamento. Ali na cruz, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Ele nos deu salvação e vida eterna através lá da cruz. No momento que Jesus vai para a cruz, ele carrega o meu pecado, o pecado da minha esposa e de toda a humanidade. E salva toda a humanidade através da cruz do Calvário. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já fomos ressuscitados, já estamos sentados à direita do Pai, lá nas regiões celestiais. É nós que temos que crer, é nós que temos que aceitar. Nós temos que crer no que ele fez lá na cruz por nós. Porque isso aqui ninguém fala, ninguém diz, não tem ninguém que diz isso aqui. Isso aqui é a verdade. Só que as pessoas não têm a verdade. Ela não tem o antes, ela não tem o durante, ela não tem o depois. E aqui nós dizemos antes, durante e depois. Depois o que é? Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já estamos sentados lá nas regiões celestiais, todo aquele que aceitou Jesus como seu legítimo Salvador. No 18, pois é pela graça que sois salvos. De Cristo. Por meio da fé. E isto não vem de vós. Talvez você ache que não merecemos essa graça, mas ele fez por amor a nós. Não vem de nós, é um dom de Deus. Que nos deu essa fé, essa certeza que o Filho dele carregou o nosso pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Carregou de toda a humanidade, irmão. Não interessa a pessoa que tu é. Tu foi salvo também. Só depende de aceitar Cristo como seu legítimo Salvador. Vai chegar o momento, daquele momento difícil da nossa vida, que é tu e ele. Não tem pai, não tem mãe, não tem médico, não tem ninguém. É tu e ele. Tem que lutar. É só aceitar o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aquele homem lá da cruz do Calvário, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Jesus para ele, hoje mesmo tu entra no reino do céu. Tu não morre mais comigo. Tu vai viver a vida eterna. E é isso que nós temos que entender, irmão. Que naquele momento difícil é tu e ele. Só isso. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua. Olha aí, igualzinho. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está tudo preparado para que a gente ande em Cristo Jesus. É simples. Basta crer no que Jesus fez lá na cruz por nós. Exatamente. E aceitá-lo. É ele o Salvador. Não tem outro, não. Não tem. É ele que tem vida eterna para todos nós. É bem simples a salvação. É só aceitar Jesus como seu legítimo Salvador e deu. Entra no reino do céu. Com essa mensagem. Amém, amados. Deus nos deu hoje. Essa maravilhosa mensagem tem que estar bem presente na nossa vida. Amém. Creia no Salvador. Medite de novo as três fases. Naquele que nos tem para nós, preparou lá para nós a vida eterna. Medite, leia de novo. Leia de novo. Pegue a Bíblia e leia a palavra que Deus vai lhe dar entendimento. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana e uma ótima semana a todos. Grande abraço nosso.